Hoje, por acaso, o YouTube me indicou um vídeo de um canal, acho que é Ninja Leitor, em que ele fala por que ele tem tantos livros. Eu falei, olha, um bom tema. Eu gostaria muito de falar para as pessoas por que eu tenho tantos livros e como eu lido com a leitura desde que eu comecei a me dedicar a estudar e me melhorar, né? Me autoaperfeiçoar para que eu conseguisse as coisas que eu quero. Porque eu comecei a ler, de verdade mesmo, porque eu queria melhorar minha vida. Queria ter mais dinheiro, queria ter uma boa casa, queria ter um carro, e assim vai. E eu percebi que o caminho seria estudando. Que a maioria das pessoas não faz é estudar, então eu vou fazer o que a maioria não faz, eu vou estudar mais que elas. E eventualmente eu vou ficar muito bom a ponto de eu ser necessário no mercado e a minha vida melhorar. E aí eu acho que a gente pode. Eu quero conversar com você, tentar te mostrar por que ele é tão importante. E falar para você como é que eu lido com as leituras e me organizo e o tanto de livros que eu tenho. Eu devo ter uns 2.500 livros. Eu tô chutando que esse é o tanto que eu tenho, eu nunca contei. Eu contei quando eu tinha 1.000, mas faz muitos anos já. E de lá para cá já mais que dobrou a biblioteca, com certeza. Só que eu quero partir de um conceito, de um livro que eu nunca li, que é o conceito da antibiblioteca, que está na lógica do cisne negro, do Nassim Taleb. Eu li Antifrágil, não quis ler a lógica do cisne negro, mas esse conceito da antibiblioteca é muito legal. Eu vou ler para você, você vai ver que é muito maneiro mesmo. Vamos lá. Ó. O escritor Humberto Eco pertence àquela classe restrita de acadêmicos que são enciclopédicos, perceptivos e nada entediantes. Ele é dono de uma vasta biblioteca pessoal que contém cerca de 30.000 livros e divide os visitantes em duas categorias. Os que reagem com "Uau, senhor e professor e doutor Eco! Que biblioteca o senhor tem? Quantos desses livros o senhor já leu?" E os outros, uma minoria muito pequena, que entendem que uma biblioteca particular não é um apêndice para elevar o próprio ego, e sim uma ferramenta de pesquisa. Livros lidos são muito menos valiosos que os não lidos. A biblioteca deve conter tanto das coisas que você não sabe, quanto seus recursos financeiros, taxas hipotecárias e o atualmente restrito mercado de imóveis lhe permitam colocar nela. Ou seja, você tem que torrar teu dinheiro em livro que você não vai ler tão cedo. Essa é a verdade. Você acumulará mais conhecimento e mais livros à medida que for envelhecendo, verdade. E o número crescente de livros não lidos nas prateleiras olhará para você ameaçadoramente. Na verdade, quanto mais você souber, maiores serão as pilhas de livros não lidos, concordo. Vamos chamar essa coleção de livros não lidos de antibiblioteca. Vou parafrasear, vou trazer do meu jeito. A ideia da antibiblioteca é você ter uma coleção crescente de livros que você vai usar para consultar e para ler ao longo da sua vida. Eu penso da seguinte forma, é transformar uma parte da minha casa numa sala cheia de mentores e professores e amigos. Muito a gente fala de, eu vou ler um livro para aprender e vou ter, é como se eu tivesse um mentor. Eu prefiro a ideia de amigo. Eu quero fazer amigos. Amigos que eu jamais faria, porque ou eles não vivem mais, eu jamais seria amigo do Charles Dickens, porque vivo não está. Ou eu jamais faria, porque mesmo vivos, eles estão longe demais para eu alcançá-los. Então eu nunca vou chegar a conhecer, conviver e criar um vínculo de amizade com esses escritores. Mas são pessoas que têm algo a me ensinar que eu ainda não sei, que sabem mais do que eu sobre determinados assuntos, que enxergam a vida de um jeito que eu não enxergo. Isso me faz pensar, né? Enquanto eu falo, sempre me vem à cabeça isso daqui. Eu vou pegar. Vou pegar esse livro aqui. Este livro aqui, ó, que se chama Como Cultivar uma Vida de Leitura. E eu vou ler para você um trecho dele. Eu já li várias vezes ao longo do tempo, mas eu quero ler ele completamente agora, tá? É um trecho relativamente longo, mas eu espero que você não se entedie e fique até o final que vai valer a pena, tá? Vamos lá, ele fala assim: cada um de nós, por natureza, vê todo o mundo a partir de um ponto de vista, com uma perspectiva e uma seletividade peculiar a si mesmo. E mesmo quando desenvolvemos fantasias desinteressadas, essas estão saturadas e limitadas pela nossa própria psicologia. Concordar nessa particularidade no nível sensorial,
em outras palavras, não dar um desconto à perspectiva, seria loucura. Deveríamos então crer que a estrada de ferro se estreita à medida que a distância aumenta. Porém, queremos também fugir das ilusões de perspectiva em níveis mais elevados. Não estamos contentes em sermos as mônadas de Leibniz. Mônada é como se fosse uma coisa isolada, né? Um lugarzinho sozinho. A mônada é como se fosse... Mono é de um, né? Você não me satisfaço, não estou contente em ser uma pessoa isolada do mundo. Nós precisamos conviver e nós precisamos de mais perspectivas. É isso que ele vai dizer. Ele diz assim, olha, exigimos janelas. A literatura, enquanto logos, é uma série de janelas ou mesmo de portas. Uma das coisas que sentimos depois de ler uma grande obra é eu saí. Ou, a partir de outro ponto de vista, eu entrei. Perfurei a concha de alguma outra mônada e descobri como é dentro dela. Ou seja, eu ganhei o ponto de vista de outra pessoa. Eu passei a ver o mundo um pouco mais como aquele outro fulano. Por conseguinte, a boa leitura, ainda que em essência não seja uma atividade afetiva, moral ou intelectual, tem alguma coisa em comum com estas três possibilidades. No amor, nós escapamos do nosso próprio ser para entrar em outro. Na esfera moral, cada ato de justiça ou caridade envolve nos colocarmos no lugar da outra pessoa e, assim, transcender a nossa própria particularidade competitiva. Ao conseguirmos entender qualquer coisa, rejeitamos os fatos como são para nós e aceitamos os fatos como realmente são. O impulso primário de cada um é manter e engrandecer a si mesmo. O impulso secundário é sair do ser, corrigir seu provincianismo e curar sua solidão. Estamos fazendo isso no amor, na virtude, na busca pelo conhecimento e na recepção das artes. Obviamente, esse processo pode ser descrito ou como um engrandecimento ou como uma aniquilação temporária do ser. Mas isso é um antigo paradoxo. Quem perder a sua vida, salvá-la-á. E aqui vem um resumo para eu comentar um pouquinho antes de continuar a leitura. Queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. A leitura é a atividade própria que satisfaz um dos grandes anseios da alma humana: pertencer, estar junto com outros seres humanos, fazer parte de um grupo, conhecer outras pessoas, amar os outros. É coisa impressionante, né? Cada livro que você lê, seja uma literatura, uma ficção, seja um livro de não ficção, um tratado, uma biografia, um livro de história da humanidade, a história da filosofia, a história do Brasil, sei lá. Não importa o que você leia, a leitura é sempre uma expansão da tua consciência. Às vezes você pode pegar um livro e ler uma mentira, porque assim como pessoas falam mentiras, elas podem escrever mentiras. Então é claro que você tem que selecionar. A gente não pode ler qualquer coisa que a gente encontra por aí. Como selecionar é uma outra questão, que caberia um outro vídeo, se você tiver interesse, deixa nos comentários. Mas a coisa é, nós temos a necessidade de ouvir as outras pessoas, de participar de uma conversa com os outros. E a leitura nos permite fazer isso dentro da nossa própria casa. É um milagre. O livro é um milagre da humanidade. Eu consigo ouvir o que os outros têm a dizer estando sozinho dentro da minha casa. Numa madrugada à noite, igual eu estava sábado, lendo 200 páginas de um livro, e muito interessado, não conseguia parar. E ele continua assim, vamos lá. Como consequência, nós temos satisfação em entrar nas crenças de outras pessoas. Aquelas, digamos, de Lucrécio ou de Lawrence, ele vai dar os exemplos dele, né? Ainda que pensemos que não são verdadeiras, viu? Então, olha, eu vou ler de novo essa parte. Como consequência, nós temos satisfação em entrar nas crenças de outras pessoas, ainda que pensemos que não são verdadeiras. Inclusive, essa é a característica do bom estudante, né? Capacidade de ouvir todos os outros pontos de vista, contrários ao seu muitas vezes, que ele discorda absolutamente, mas ainda assim aproveitar esse conhecimento novo que adquiriu. E nas paixões deles, ainda que as julguemos depravadas, como algumas vezes as de Marlowe ou de Carlyle, e também na imaginação deles, ainda que lhes falte completo realismo de conteúdo. Minha garganta não está funcionando muito bem, né? Isso não deve ser entendido como se eu estivesse mais uma vez fazendo da literatura de poder
um departamento dentro da literatura de conhecimento. Deixa eu reler que eu li mal isso aqui. Isso não deve ser entendido como se eu estivesse, mais uma vez, fazendo da literatura de poder um departamento dentro da literatura de conhecimento. Um departamento que existia para satisfazer nossa curiosidade racional a respeito da psicologia de outras pessoas. Isso é, não em absoluto, uma questão de conhecimento. Eu estou lendo mal isso aqui, né? Vamos para a próxima parte. Nós nos tornamos esses outros eus quando nós lemos. Não apenas nem principalmente para ver como são, mas para ver o que eles veem. Ocupar por um momento o assento deles no grande teatro, usar seus óculos e se livrar de quaisquer percepções, alegrias, terrores, maravilhas ou diversões que esses óculos revelem. Nessa altura, é irrelevante se o estado de humor expresso em um poema era verdadeira e historicamente o estado de humor do próprio poeta, ou um que ele também imaginou. O que importa é sua capacidade de nos fazer vivê-lo. Cara, olha que coisa bonita, né? Nós lemos para enxergar as coisas com outros olhos, para imaginar com outras imaginações. Nós lemos para viver outras vidas. E os bons escritores são aqueles capazes de nos tirar da nossa vida e nos colocar numa outra vida. E nos fazer viver aquela outra vida. Isso é impressionante, né? A literatura proporciona uma entrada para todas as possibilidades. O belo, o terrível, o que causa espanto, o estimulante, o patético, o cômico ou simplesmente picante. Aqueles dentre nós que têm sido verdadeiros leitores durante toda a vida raramente compreendem de maneira plena a enorme extensão do nosso ser da qual somos devedores aos escritores. Compreendemos isso mais quando conversamos com um amigo que é um leitor não literato. Pode ser uma pessoa cheia de bondade e bom senso, mas é alguém que vive em um mundo minúsculo. Nós nos sentiríamos sufocados neste mundo. A pessoa que está contente em ser apenas ela mesma e, portanto, menos que um eu, está em uma prisão. Os meus olhos não são bastante para mim. Eu vejo através dos olhos dos outros. A realidade, mesmo vista através dos olhos de muitos, não é o bastante. Eu verei o que os outros inventaram. Mesmo os olhos de toda a humanidade não são suficientes. Lamento que os animais não possam escrever livros. Eu aprenderia com muita alegria qual é a imagem que as coisas têm para um rato ou para uma abelha. Mais alegre ainda ficaria se percebesse o mundo olfativo carregado com todas as informações e emoções que este mundo tem para um cão. A experiência literária cura a ferida da individualidade sem diminuir seu privilégio. Há emoções de massa que curam a ferida, mas destroem o privilégio. Nossos seres isolados se fundem nelas e afundamos em uma subindividualidade. Mas, ao ler a grande literatura, eu me torno 1000 homens, e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. Tal como o céu noturno no poema grego eu vejo com uma miríade de olhos, mas ainda sou eu quem o vê. Na adoração, no amor, na ação moral e no conhecimento, eu transcendo a mim mesmo, e nunca sou mais eu mesmo do que quando faço isso. Cara, eu não sei, eu acho isso aqui de uma poesia sem fim. Ao ler, eu transcendo a mim mesmo e ao mesmo tempo sou mais ainda eu mesmo. É isso que ele está dizendo, você se completa. A leitura te completa. E a minha vida tem sido a prova de que o que significa a leitura te completar? Significa eu ser um pai melhor, significa eu ser um marido melhor, significa eu ter mais capacidades profissionais e, portanto, ter cargos melhores ou empresas maiores ou ter mais dinheiro ou ter mais... Como é que é a palavra que um amigo meu falava? Eu tenho... eu posso chamar de outra coisa também. Eu tenho mais reputação no mercado. Então, eu percebo que ao ler, tudo na minha vida ganha. As minhas orações melhoram porque agora eu não rezo a partir da minha própria cabeça. Eu rezo com o que eu aprendi com pessoas maiores do que eu, que rezaram mais do que eu, que eram mais santas do que eu. Eu trabalho e tenho soluções no trabalho que outras pessoas não conhecem. Não porque eu sou especial, não, mas porque eu tenho mais conhecimento guardado graças aos livros que eu li. Então, se eu tenho um problema no trabalho, pensa da seguinte forma: qualquer problema que você tem na sua vida, qual a melhor opção? Ou qual o melhor jeito de viver? Ter várias opções para resolver esse problema. Muitas pessoas têm um problema e não sabem como resolver ele.
Outras têm um problema e têm apenas uma solução. Quanto mais eu leio, mais soluções eu encontro para os mesmos problemas, o que me dá opções. Quando eu tenho opções, eu consigo me adaptar melhor aos momentos dramáticos da vida. Então eu tenho mais repertório, tanto emocional, quanto intelectual, quanto repertório de prática mesmo, para lidar com as coisas. E aí vem o ponto, por que ter tantos livros que eu não leio? Eu tenho muito livro aqui, não dá para ver nesse vídeo, mas eu tenho essa estante inteira aqui, eu tenho umas estantes aqui, eu tenho livro lá dentro. E eu não li, eu não devo ter lido metade dos livros que eu tenho. Talvez eu li metade, tá? Mas metade talvez é o máximo que eu tenha lido. Mas eu já consultei muitos dos livros que eu não li inteiros. Eu tenho assim, à minha disposição, no momento que surge uma dúvida sobre alguma coisa, várias das dúvidas que eu tenho, eu normalmente tenho um livro para responder. Então, ter mais livros do que você consegue ler é ter a opção à mão. Ah, beleza, você pode falar, eu tenho ChatGPT, hoje eu tenho inteligência artificial, mas você pode perguntar para o próprio ChatGPT isso aí, eu sei porque eu já fiz, e você vai ver que qual a diferença entre a inteligência artificial e um livro. E ele diz o seguinte, olha, a inteligência artificial te dá informação, o livro te dá formação. O processo de você receber a resposta já mastigada, já investigada, já refletida por um robô, passado por um banco estatístico, na tua mão, é muito diferente para você como ser humano de ir atrás da resposta, de ter que folhear o livro, de ter que ler e reler e pegar um outro livro e procurar dentro de outro. O processo investigativo para você descobrir alguma coisa, ele te forma. Ele é muito superior ao processo de se informar. É claro que para várias coisas da vida você pode apenas se informar. Eu quero saber se a academia está aberta. Eu preciso de um livro para isso. Mas para muitas coisas da vida que as pessoas têm apenas se informado, funcionaria se elas se formassem. Porque a formação fica. Eu lembro que ontem mesmo um cara estava dizendo assim, olha, você deve investir não nas coisas que as pessoas podem roubar de você, mas aquelas que elas não podem. E uma das coisas que as pessoas não podem roubar de você é a tua formação. Podem roubar essa câmera, podem roubar esse microfone, podem roubar todos os meus livros, mas o que ficou dentro de mim não pode ser roubado. Então, a minha formação será para sempre minha, não importa o que aconteça. Isso significa que venha o que vier na vida. Quanto mais formado eu estiver, mais capaz eu serei para lidar com essas coisas. E ter muitos livros faz parte desse caminho de formação. E eu concordo. Humberto Eco diz na antibiblioteca ali que os livros te olham ameaçadoramente. Eu penso de uma forma meio semelhante, que é a seguinte: eu sou obrigado, eu me torno aquilo que está ao meu redor. Então, se eu me encho de livro, eu vou comparar uma comparação boba. Sei lá, hoje é 2025. Em 2018, eu ainda jogava videogame quase todos os dias. 7 anos atrás. E eu tinha 2 videogames, um computador gamer, tinha teclado gamer, mousepad gamer. Eu tinha um ambiente que me dava vontade de jogar. De lá pra cá eu construí essa biblioteca. Eu fui comprando livros, e eu construí um ambiente que me dá vontade de ler. Não é que os livros te olham ameaçadoramente, é que eles te olham de forma convidativa. Eu olho pro livro, eu vejo essas coisas que eu tenho aqui, eu falo, nossa, tem tanta coisa legal, eu preciso aprender alguma delas hoje. Isso me dá vontade de ler. Então o ambiente ao teu redor, ele modifica o teu desejo. Eu acho que ter muitos livros é criar um ambiente que te faça querer ler mais. E sabendo que ler é bom para a vida, eu quero criar um ambiente para isso. E eu queria fechar dizendo um pouco do porquê eu comecei a ler. Eu já expliquei um pouco, mas eu quero complementar. Eu leio desde pequenininho. Minha tia e minha mãe e meu pai sempre me incentivaram a ler. Minha tia comprava livros para mim. Minha tia e minha mãe, elas pegavam o livro no lixão quando elas eram crianças, porque elas não tinham dinheiro, né?
Então elas cresceram com essa ideia de que os filhos, sobrinhos, enfim, as próximas gerações deveriam ler. E aí a minha tia me dava muitos livros, meu pai e minha mãe me davam todos os livros que eles podiam. Comprava livro só no sebo. Não tinha dinheiro para comprar livro, eu era o cara que não tinha dinheiro para comprar um uniforme, né? Então a gente ficava, minha mãe ficava costurando o joelho das minhas calças. Então eu comprava livro no sebo. E minha tia me dava livros, então eu li muito desde pequeno. Só que chegou uma época, eu lia pelo prazer de ler, eu gostei, eu aprendi a gostar de ler, eu cresci amando leitura. Só que chegou uma época que eu parei de ler porque eu virei jovem, e o jovem ele festa, o jovem ele faz bagunça e ele esquece do que é importante. E aí num dado momento, eu conheci uma série de outros, eu deveria ter uns 19, 20 anos assim. Eu conheci vários, um grupo de pessoas da minha faculdade, assim, caras que eu via ali no corredor, e que eles pareciam inteligentes, era legal ouvir eles falando. Era gostoso de conversar com eles, porque eles tinham conhecimento, né? E eu comecei a perceber, conversando com eles, fui convivendo, esses caras liam todos os dias. Então ali mais ou menos com uns 20, 19, 20, 21 anos, eu comecei a ler para me desenvolver. Foi a primeira vez que eu pensei nisso. Eu vou ler para me desenvolver. Isso surgiu porque eu via outras pessoas que eram parecidas comigo, a mesma idade, o mesmo lugar, tudo meio igual, mas que eram muito mais interessantes que eu. E eu pensei, olha, eu tenho que ficar interessante igual esses caras, igual essas pessoas. E eu percebi que para ficar interessante igual eles, eu precisava fazer o que eles faziam. E a principal atividade que eu vi eles fazendo era ler. Eu comecei a frequentar palestras, eventos de empreendedor, reuniões, enfim, grandes empresários, grupos, e eu percebia que esses caras estavam sempre citando alguma coisa que eles aprenderam em algum livro. E é ali que eu me toquei, olha, esses caras não param de estudar, eles não param de se desenvolver. Eles estão lendo todos os dias. Não é possível que o cara está citando livros que ele nunca leu. Algum desses livros, pelo menos, ele leu. E eu comecei a ler mais. Eu lembro que fui numa palestra de um cara que dizia que se você não leu 30 livros nesse ano, você não leu nada. Não sei sobre o número de livros ou não. Isso me importa pouco. O que me importou sempre foi ler todos os dias. Todos os dias eu vou ler um pouquinho. Aquela história, né? 1% melhor. Todos os dias eu vou ler um pouquinho. Todos os dias eu vou conviver um pouquinho com alguém que eu considero melhor do que eu naquela área da vida, naquele assunto específico. Seja com a literatura, seja com a não ficção, seja com as biografias, não importa. Ler mudou a minha vida. E quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei nada, mais livros eu preciso comprar e mais a minha vida melhora. Com isso eu termino. Quero te incentivar a ler. Se você gostou desse vídeo, acho que a melhor coisa que você pode fazer é envia ele para alguém. Envia para alguém que você sabe que pode gostar e você pode incentivar a ler. Quem sabe a gente não aumenta um pouquinho a taxa de leitores no país com este vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande abraço.